Nós estamos hoje, então, encerrando essa campanha, e a gente falou desde Abraão, falamos de Moisés, falamos de Jacó, falamos de José, né? E foram 7 semanas onde a gente compreendeu que aqueles que seriam homens e mulheres improváveis, preste atenção nisso. Alguém que era improvável para ocupar o lugar que eles ocuparam. Deus mudou a sorte desses homens e dessas mulheres. E hoje, falando de Esther, muitos já conhecem a história, quando o povo foi levado do exílio, quando Nabucodonosor atacou Jerusalém. Nós vemos aqui muitas famílias que morreram nessa guerra, nesse conflito. E nós vemos aqui a história de uma jovem, de uma adolescente, uma menina, que foi levada para o cativeiro. E ela era órfã de pai e de mãe. E o seu primo, que era um primo mais velho, adotou Esther. O nome dela, hebraico, era Radassa, que quer dizer murta, aquela arvorezinha, né, pequenininha. O nome dela, hebraico, era Radassa. E quando a rainha Vasti, que era casada com o rei Assuero, esse rei persa, ela não obedeceu à ordem do rei, e por causa disso, essa rainha Vasti, ela foi destituída da função de rainha. E foi promovido um grande concurso de beleza para ser colocada no lugar de Vasti, a nova rainha. E muitas virgens foram escolhidas para participar desse concurso. E elas ficaram ali por 1 ano sendo tratadas, passando por todo o tratamento, para se apresentar diante do rei. E Esther, que na verdade passou a ser o seu nome, para poder se apresentar diante do rei, porque Mordecai, o seu primo que a adotou, disse que ela não deveria falar qual era a sua origem. Porque ele sabia que no momento que ela falasse que ela era uma judia, já haveria ali, né, um preconceito, e ela talvez nem fosse escolhida por causa da sua origem. E aí foi dado o nome dela Esther, que quer dizer estar, que quer dizer estrela, né? O nome que ela recebeu para poder participar desse concurso. E ali ela foi escolhida pelo eunuco do rei, Hegai, e ela passou 1 ano sendo tratada ali, com óleos essenciais, passou ali por todo o processo, aprendendo a se portar como uma rainha. E quando ela é colocada ali junto com as outras virgens, a palavra fala que Esther foi escolhida pelo rei Assuero. Ela foi amada por ele mais do que todas. A gente sabe que por questão de beleza, todas eram mulheres bonitas, jovens, virgens bonitas. O que diferenciava a vida de Esther era aquilo que era o propósito e o chamado de Deus na sua vida. Porque haveria algo que destruiria todo o povo judeu. O povo judeu seria exterminado na terra, como acabou acontecendo, né? A gente sabe o que aconteceu no Holocausto, e o quanto até nos dias de hoje isso existe. E ali havia em Deus um propósito para Esther. E é interessante porque Esther, mesmo sendo órfã, judia e escrava, ela atendeu o chamado de Deus na sua vida. Através de quem? Através desse primo que era um tio, até pela idade, que foi um pai que criou, educou Esther, dentro daquilo que era o propósito de Deus. Deus sabia que aquela menina, aquela jovem, ela tinha um chamado de Deus. Um homem que tinha sensibilidade para discernir que mesmo diante de tudo que era desfavorável, ela seria
a escolha improvável, mas eu quero dizer para você, não haverá impossíveis em todas as promessas de Deus. Você pode ser a pessoa menos adequada, mas se Deus te chamou para ocupar esse espaço, Deus vai te honrar, Deus vai te dar condições, Deus vai te dar características, Deus vai te dar graça, porque foi isso que Esther alcançou diante do rei Assuero. O que fez ele olhar para aquela jovem bela, formosa, algo que estava dentro dela, que era o chamado de Deus. E quantas vezes, queridos, nós ficamos preocupados: será que eu sou adequado? Será que eu tenho as características? Será que eu sou competente? Será que eu sou merecedor? E não é por nenhuma dessas condições, é porque Deus te escolheu para um propósito. Vão ter coisas que Deus vai fechar a porta e vai dizer: não, isso não é para você. Esse não é o meu propósito para a sua vida. E isso também não pode gerar dentro de nós uma frustração, ou gerar em nós complexos, porque eu não consegui, porque eu não tenho isso. Não, eu preciso entender qual é o propósito que Deus tem para mim, aonde o Senhor quer que eu ocupe esse espaço, qual é realmente o direcionamento de Deus para a minha vida. E aqui nós estamos vendo, nesse último dia, encerrando esse ciclo, que tudo para Esther parecia estar dando errado. Ela não tinha os pais, ela não tinha a referência de uma mãe, de uma mulher dentro da sua casa. O seu tio ensinou todas as coisas para ela, mas ela entendeu que mesmo diante de todos aqueles fatos ruins, desfavoráveis, havia um plano de Deus para a sua vida. E eu quero te perguntar: você consegue imaginar que tem um plano de Deus para a sua vida? Mesmo diante das coisas tão desfavoráveis para você? Mesmo diante de tantas recusas, diante, vamos dizer, de limitações? Quantas vezes Esther não deve ter se olhado e pensado: mas será que eu sou capaz de ser rainha? Será que eu vou saber me comportar diante de todas aquelas mulheres? Será que pelo fato de eu não ser judia e ter sido trazida, estar no exílio, não vão descobrir a minha origem e vão me discriminar? E vão me maltratar? Ela precisou, sabe o que, queridos? Confiar em Deus. Ela precisou confiar que aquilo que Deus estava chamando, ela tinha que estar disposta a passar por esses desafios. São coisas que muitas vezes para nós são desagradáveis. A gente gosta de ter segurança. A gente gosta de saber exatamente tudo o que vai acontecer, para a gente se preparar para um fator surpresa. Mas é justamente nessa condição que Deus quer que você confie nele, descanse nele e faça exatamente aquilo que você pode fazer. Porque o que você não pode fazer, é Ele que vai fazer por você. É Ele que vai te dar graça diante dos homens. É Ele que vai te favorecer enquanto tudo está desfavorável, onde tudo está contra você. Quando você aprende a confiar e a descansar em Deus, o fator ansiedade não existe. Você confia que cada passo que você for dar está dentro do propósito de Deus, está dentro daquilo que você está ouvindo, que é a direção de Deus. E Esther foi enfrentar aquele grande desafio na vida dela, com um monte de questões internas. Mas mesmo assim, ela não deixou de fazer aquilo que precisava ser feito. Ela estava disposta a pagar o preço.
que era necessário. Durante 6 meses, 1 ano, 6 meses, ela ficou ali tomando aquele banho com aqueles óleos essenciais, preparando a sua pele, talvez desgastada, a sua pele, vamos dizer assim, ressecada, e que ali ela foi sendo trabalhada por Deus. E esse tempo de preparo, queridos, deixa eu falar uma coisa para você, é muitas vezes desconfortável para nós. Às vezes Deus vai ter que tirar coisas da nossa vida que a gente está muito apegado, mas que essas coisas não vão fazer mais parte daquilo que é o propósito de Deus na sua vida. Esse 1 ano ela foi sendo trabalhada, as arestas foram sendo tiradas, ela foi sendo podada por Deus, e aquilo que ela precisava ter, talvez a autoestima que ela não tinha, ela foi sendo preparada para ocupar aquele lugar. E eu quero te dizer que no nosso processo, a nossa trajetória com Deus, Ele vai nos levando para esse lugar de preparação. E às vezes você vai ter que lidar com seus medos interiores, você vai ter que lidar com seus complexos, você vai ter que lidar com o seu histórico de vida. Ela era órfã, ela não tinha, como eu disse, uma referência feminina dentro da casa dela. Mas Mordecai ensinou Hadassa a se tornar Ester para participar daquele concurso. E mais do que isso, ele enxergou nela a capacidade para isso. Queridos, vamos trazer para uma realidade dos dias de hoje. O rei Assuero era um rei ímpio. Ele não era um rei cristão, nem judeu. Ele tinha valores que eram valores mundanos. Ele não tinha a referência do Deus que Ester conhecia. E ela foi colocada ali, exposta a um concurso de beleza para ser escolhida. Por mais que fosse normal, vamos dizer, para a época, era uma situação desconfortante. Porque se ela não fosse escolhida, ela se tornaria uma concubina do rei. Qual eram os sonhos pessoais dela? Casar com um judeu, formar uma família, ter filhos, viver uma vida como outra judia ou escrava judia da sua época. Mas qual era o plano de Deus para ela? Totalmente diferente daquilo que era a sua realidade. A palavra não fala, mas a gente não sabe se Ester não teve crise existencial por conta disso. Se ela não discutiu com o tio dizendo, imagina, eu não me sinto bonita, eu não me sinto adequada, não é esse sonho que eu sonhei para mim. E muitas vezes nós temos que abrir mão dos nossos próprios sonhos. Nós temos que abrir mão dos nossos desejos. A gente abre mão daquilo que uma geração toda está vivendo. E eu tenho uma escolha, fui escolhida por Deus. E eu aceitei a escolha de Deus. E eu tenho que abrir mão de tudo o que as outras pessoas fazem. Durante 1 ano da vida dela, Ester ficou ali, sendo comparada com outras mulheres, sendo humilhada. Pensa ali, Pensa como um concurso de beleza, um concurso de mesa, o que não devia ter, de uma querer trapacear a outra para que a outra não fosse, ou comentários, olhares. E ela se sujeitou a isso, porque de alguma forma ela entendeu, mesmo às vezes contra a sua vontade, que havia um plano de Deus para a sua vida.
E eu quero dizer para você, igreja, hoje, muitas vezes Deus tem planos para você que não estão nos teus planos. Viver, passar, sentir coisas que você não gostaria de sentir, passar por essas coisas. Mas quando você confia naquilo que é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, e você se entrega e você abre mão dos seus sonhos pessoais, quando você abre mão do seu querer para realizar o querer de Deus na sua vida, você pode ter certeza, Deus não vai te decepcionar. Como o apóstolo sempre fala, Deus não vai nos colocar em projetos falidos, aleluia. E quando você se entrega e obedece, mesmo às vezes não entendendo. Quantas vezes nós temos um conflito interno, dizendo, mas não era isso que eu queria. Eu não queria passar por isso, eu não queria sentir isso, eu não queria viver isso. Eu não estou disposto a me humilhar para determinadas coisas. Mas se esse é o processo de Deus, amém. Olhe para o futuro que Deus tem para você. Não olhe o preço que você está pagando agora, mas olhe para a recompensa de viver a vontade de Deus para a sua vida. Jesus, ele disse que não seria fácil, que nós teríamos muitas aflições, e a nossa entrega para viver o propósito de Deus passa por renúncia. A palavra de Deus, Jesus, ele falou, quem quiser vir após mim, qual a primeira coisa que tem que fazer? Negar-se a si mesmo. E qual a segunda coisa? Tomar cruz. É algo que às vezes é pesado, é cansativo, é dolorido, é desgastante. Mas eu quero seguir Jesus. Eu quero cumprir a vontade dele aqui na terra. E eu preciso ter essa consciência de que não vai ser fácil. De que eu não tenho garantia nenhuma do que vai acontecer nesse processo. Eu só sei de uma coisa, eu preciso chegar lá e cumprir o meu chamado, porque eu nasci para esse propósito. Você não nasceu e você vai descobrir o seu propósito. Você nasceu para um propósito. Quando Deus te desejou antes mesmo do seu pai e a tua mãe te desejarem, o Senhor te escolheu e te separou desde o ventre da sua mãe. E infelizmente muitas pessoas não aceitam o processo de Deus. Muitas pessoas querem caminhar com Jesus quando tudo está maravilhoso. Mas quando requer sacrifícios, quando requer renúncias, quando requer que você tome uma cruz pesada, isso eu não quero, e as pessoas abrem mão. O que teria sido dos judeus? Se Esther não estivesse ali, Deus levantaria uma outra pessoa. Mas Deus tinha isso para ela, e eu quero te dizer, Deus tem um propósito para você. E só você vai poder viver isso. Deus pode até escolher uma outra pessoa, mas a vontade boa, perfeita e agradável de Deus é que você ocupe esse lugar. E para isso, você precisa, em primeiro lugar, entender o que Esther teve que entender. Que o Espírito de adoção em Cristo nos dá um destino diferente. Quando a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus, tudo que você sonhou, tudo que você planejou, pode até ser que algumas coisas, elas vão continuar, mas grande parte disso vai mudar, porque você precisa estar exatamente na rota. Você precisa estar no destino que Deus determinou para você. E é claro que para isso acontecer, Ele te deu o livre-arbítrio. Você tem o poder da escolha. Você pode dizer, não, eu não quero. Não, eu não estou disposto a abrir mão daquilo que é o meu sonho. Mas você pode dizer, Senhor, eu não sei como vai ser. Como Maria,
Como é que vai ser? Como que eu vou gerar o Filho de Deus? Eu não tenho um contato com o homem. E o anjo falou: eis que virá o Espírito Santo, ele descerá sobre ti, e ele vai te envolver, e ele vai te ensinar, e ele vai te dar condições para você entender que neste momento não vai ser o seu sonho primeiro de casar com José e ter filhos com José, mas primeiro você vai gerar o Filho de Deus no seu ventre, Maria. Queridos, realmente Deus muitas vezes nos pega de surpresa. Todos nós temos esse dia fatídico na nossa vida. A gente tem esse dia onde a gente vai dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim a sua vontade. Ou eu vou dizer: é demais para mim, eu não quero. E eu vejo muitas pessoas não aceitando o destino que Deus determinou para elas. Porque o dia que a nossa vida deixa de ser nossa para ser do Senhor Jesus, Ele vai te dar um destino diferente. Isso não quer dizer que vai ser um destino ruim. Muito pelo contrário. Mas vai ser um destino com desafios que você vai aprender a lidar, vencer esses desafios. Amém? A palavra de Deus em Romanos 8,15 diz: porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, com medo, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, que quer dizer paizinho. É chamar Deus de Pai de uma forma íntima. O próprio Espírito Santo confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando o Espírito Santo confirma, e você sabe que você nasceu para viver um propósito, só você pode mudar isso. Só você pode, com o livre-arbítrio que recebeu, dizer: não, Senhor, eu não quero. Eu vou fazer as coisas do meu jeito, da minha maneira. Eu vou ver primeiro os meus sonhos, para depois, se eu tiver tempo, viver os teus. Não foi isso que aconteceu com Sansão? Foi ou não foi? Hein, queridos? Quem conhece a história de Sansão? Um homem que recebeu uma força que nenhum homem recebeu, de que ele destruiu um exército inteiro. E ele foi escolhido do ventre da sua mãe para ser um nazireu de Deus. Alguém que teria, vamos dizer assim, uma vida totalmente diferente das outras pessoas, porque haviam 3 condições do nazireado. Não podia se aproximar de cadáver nenhum, nem podia estar próximo de alguém morto, não podia comer do fruto da uva, ou da casca, ou do vinho, se separava e não se contaminava para ter essa consagração. E o terceiro foi, no caso de Sansão, que ele não cortaria os seus cabelos, porque ali estava a sua aliança e a força. E nós vemos que Sansão, mesmo tendo escolhido para ser juiz, e ele foi juiz por 20 anos em Israel, ele destruiu os filisteus várias vezes, e ele foi escolhido já com o propósito de ser aquele que lutaria contra os filisteus, que eram os inimigos mais fortes. E Deus deu a ele uma força que os filisteus temiam Sansão. E eles resolveram descobrir qual era o segredo da força de Sansão. E ali, antes que isso acontecesse, Sansão se envolve com uma filisteia. E ele se deixa envolver emocionalmente com uma mulher que era exatamente o inimigo do seu povo. E ele chega para os seus pais e fala: eu me apaixonei por uma filisteia. E os seus pais falam para Sansão: mas aqui no nosso povo,
Você não conseguiu encontrar nenhuma mulher? E ele disse: só essa me agrada aos olhos. Quando eu não entendo qual é o destino de Deus para a minha vida, eu posso sim ser enganado pelos meus olhos. Quando os meus olhos não são bons, o meu corpo são trevas. E Satanás muitas vezes vai preparar situações, armadilhas, para te tirar do propósito de Deus. E Sansão acaba frustrado naquele casamento, é enganado. Depois ele se envolve com uma prostituta. E para piorar a situação dele, ele se envolve com o pior tipo de mulher, aquela que usa da sedução para destruir. Não era só vender o seu corpo por dinheiro. Mas ela foi, sabe o quê? Ela foi patrocinada pelos seus inimigos para tirar de Sansão a força dele. Porque ela iria, através da sedução, descobrir o segredo que ele tinha da força. E nós podemos sim, queridos, jogar fora tudo aquilo que Deus nos deu por uma escolha. O nosso coração é enganoso. E às vezes nós vamos ficar presos a coisas, a pessoas, e nós vamos nos esquecer verdadeiramente quem nós somos. Porque não foi para a escravidão, o espírito de escravidão, que o Senhor nos resgatou. Ele nos deu a liberdade de dizer não para aquilo que é o teu desejo. Porque a palavra fala que nenhuma tentação está acima da sua força. Mesmo sendo algo irresistível, Deus te dá a autoridade, porque Ele não te deu espírito de escravidão, como está na palavra, mas Ele te deu o espírito de adoção. E você recebeu de Deus essa autoridade para dizer não, isso aqui pode ser algo que o meu corpo deseja, mas isso não vem de Deus e eu não quero. Mas ele deixou ser levado. E ali aquela mulher chamada Dalila descobre o segredo de Sansão. E ele perde aquilo que foi o propósito de Deus. E só na sua morte ele conseguiu realizar o que Deus tinha dado para ele realizar. Porque ali eles foram os olhos de Sansão. Ele se torna escravo, ele é levado para o templo de Dagon, que era o deus dos filisteus, e ali todo mundo começa a rir de Sansão. E a palavra fala, lá em Juízes, que eles começaram a entender que o seu inimigo foi entregue nas mãos deles. E Deus já tinha falado o contrário, de que os filisteus seriam entregues nas mãos de Sansão. Olha como aquilo que é o plano de Deus na nossa vida pode ser mudado. Por causa de uma escolha. Por causa de um momento de fraqueza, de carência. Porque os meus olhos me enganam. Porque aquilo que eu vejo e agrada, eu muitas vezes abro mão de fazer. Porque obedecer a Deus é você dizer não para você mesmo. E Esther, ela poderia ter dito não. Mas ela disse, eu vou aceitar o desafio de Deus para a minha vida. E quando eu aceito o desafio de Deus para a minha vida, por mais difícil que seja, fala para a pessoa que está do seu lado, Deus vai te dar graça. Deus vai te dar força. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar capacidade. E você vai ser escolhido. Amém? E o plano de Deus e o propósito de Deus vai ser cumprido na sua vida, querido. Sabe por quê? Porque você não recebeu o espírito de escravidão, mas você recebeu o espírito de filho. E você tem autoridade para dizer que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade de Deus na minha vida, como Jesus fez. Amém?
E você vai ter a certeza de que quando você diz não para a sua vontade e diz sim para a vontade de Deus, você começa a viver os dias mais felizes da sua vida. Você começa a viver aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram e nem penetrou no seu coração. Em segundo lugar, as lições que eu preciso aprender para o meu crescimento e desenvolvimento é sermos imutáveis em nossas convicções espirituais. Meu Deus, eu não posso ser aquela pessoa que vai ser levado conforme o vento. Eu não posso ter nenhum tipo de conflito, no sentido de dizer, não, eu não sei o que é melhor para mim, não. Se eu tenho um conflito, se eu tenho, vamos dizer, dúvidas no meu coração, eu vou no altar de Deus e eu vou dizer, Deus, me mostra, me ensina, me ministra, porque eu quero, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Amém? Em João 15:5 diz, eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Amém? Nós estamos vivendo um tempo de futilidade. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão preocupadas em realizar o seu próprio prazer. É geração dopamina. Aonde eu sou viciado naquilo que é a adrenalina, o prazer, e eu vou em busca disso. Só que nós temos que ter essa certeza no nosso coração de que eu não posso mudar. As convicções espirituais, elas têm que estar vivas dentro de mim. Eu tenho que tomar cuidado, porque existem muitas distrações. Queridos, hoje é um clique. É um dedinho que você coloca no seu tablet, no seu celular. E você pode ser destruído. O diabo pode te destruir. Sansão precisou de um pouquinho mais, porque naquela época não tinha internet. Por senão, com certeza, ele seria viciado em pornografia. Isso é dopamina. É a busca do prazer imediato. Aí cada vez é que nem droga. Eu nunca usei droga, mas tratei de muitos dependentes químicos. Que quando uma droga dava aquele barato, precisava de mais. Precisava ser uma melhor. Porque aquela já não estava tão bom. E aí eu vou falar uma coisa para você. A pornografia e muitas outras coisas vão criando uma dependência. E o teu cérebro, ele vai criando um mecanismo onde você vai buscando mais. E aí você vai se deteriorando. Vocês pensam que foi um dia Sansão acordou e falou, hoje eu não quero mais ser judeu, eu não quero mais ser juiz? Um dia ele estava lá andando nas bandas da Filisteia e viu uma filisteia passar na frente dele. As coisas acontecem, queridos, assim, sem a gente perceber. Não é nem que a gente vai atrás. O demônio vem atrás de você. Você nem precisa procurar. Ele já está aí do seu ladinho, já querendo te dar, porque a palavra fala que ele anda como um leão. E ele fica te rodeando. Ele está esperando só uma oportunidade. No momento que você está carente. No momento que você está vulnerável. No momento que você está triste. No momento que você está deprimido. No momento que você está decepcionado. Desanimado. Ah, deixa eu ver aqui uma coisinha para ver se eu me distraio. E é nessa que ele te pega. E é nessa que ele tenta vender para você que o que você tem, o que você está fazendo é chato, não vai te levar a lugar nenhum, que você é muito legal, maravilhoso, você tem uma vida aí para viver. E o que você está fazendo enfurnado dentro de uma igreja? E o diabo ele começa a trazer para nós aquilo que agrada. Não foi assim com a mulher?
A serpente não foi até a mulher e começou a falar: é verdade que Deus falou para você que você não pode comer dessa árvore aqui? Se Deus aí falou para você que você não pode? Não posso. Aliás, não posso nem comer e nem tocar, já aumentou, né? Não posso comer e nem tocar. Ela tinha convicções. Ela sabia que aquela árvore não podia. Aí o diabo joga uma assim: ah, é? Quem disse para você que se você não comer isso aí, você vai morrer? Para pensar um pouquinho. Por que Deus não quer que você coma isso aí? Será que essa árvore aí, esse fruto dessa árvore, não vai te dar um poder? E como Deus, como Ele, o Todo-Poderoso, você vai ter capacidade, você vai ter poder, você vai poder fazer coisas incríveis. E o diabo começou a chavecar na orelha dela. E assim, vem com esse papinho, sabe? De boi para dormir. E de repente você começa a analisar: será que não é verdade isso? Estou aqui frustrada. Estou aqui, fico só comendo essas coisas. Essa aqui eu nunca experimentei. Qual será o sabor desse fruto? Será que eu vou ser como Deus? Aí vem aquela mosquinha, né? Que quer morder a gente, para a gente querer ter poder, ser melhor. Aquela poção mágica que vai mudar tudo na nossa vida, e você vai ser a pessoa mais incrível, maravilhosa. Aí ela começou a olhar aquela árvore e ela falou: olha, não é que essa árvore é boa? Não é verdade que esse fruto, ele é agradável aos olhos? Foi isso, queridos. Foi num papo assim, que ela foi lá, pegou o fruto, comeu e deu para o marido dela. Simples assim. Não precisou ficar todo dia lá falando com ela. Ela estava ali dando bobeira. Ela não percebeu que era o único, sem ser Deus, um animal estranho, porque a gente não sabe nem como que era, depois se tornou uma serpente. Que tipo de animal que ele era, qual era a forma que Satanás se apresentou para ela, que ela achou muito natural, muito normal. E ela não perguntou para Deus: que bicho estranho é esse aqui? Que Adão nem deu nome para ele, porque todos os animais aqui ele deu nome. Ela não questionou, ela simplesmente aceitou. E queridos, tomem cuidado, porque hoje Satanás está fazendo assim. A gente está dando bobeira, ele está apresentando os seus pratos, ele está apresentando as oportunidades. Por isso, nós temos que ser imutáveis em nossas convicções espirituais. A palavra fala que eu sou a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira, perdão. E nós somos o que? Os ramos. Eu não posso viver uma vida independente de Deus. Como ramo eu dependo da seiva. Eu dependo dessa raiz que me alimenta, que me sustenta, que me preserva e que me dá vida. Eu não posso ter uma vida paralela, eu não posso viver independente, porque o dia que eu for arrancado dessa videira, eu morri. E hoje nós vamos dizer, em nome de Jesus, eu não vou dar ouvidos às malignidades, eu não vou dar ouvido ao meu coração que muitas vezes está carente. Eu vou buscar a Deus e eu vou perguntar: Deus, me responde. Eu não vou mudar, eu vou continuar sendo fiel no pouco, porque sobre muito Deus vai me colocar em nome de Jesus, e eu vou viver o propósito de Deus aqui na terra, e eu não vou ceder, abrir mão por qualquer mentira e por qualquer engano que Satanás tente plantar no meu coração.
Tem muitas pessoas que Satanás encher os ouvidos e elas não estão mais prontas para ouvir. Elas não querem mais ouvir, elas querem só fazer aquilo que está no coração delas. Fique de pé, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, para nós terminarmos, Esther, ela entendeu que aquilo que Deus tinha chamado ela podia reinar em vida. E eu quero dizer para você, hoje você vai vencer as tentações, você vai vencer os seus medos interiores, você vai vencer os seus traumas, os seus medos, e você vai vencer tudo aquilo que você se sente vulnerável. E você vai se fortalecer no Senhor. A palavra em Esther, capítulo 5, versículo 2 diz: quando o rei viu a rainha Esther parado no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu o cetro de ouro que tinha na mão, e Esther se aproximou, tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: o que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? E até metade do meu reino lhe será tirado. Quando aquela sentença veio contra o povo judeu, ela ficou com medo, ela não quis enfrentar e diante do rei Assuero, mas Mordecai, o seu tio, falou: você precisa se posicionar. E hoje nós vamos, em nome de Jesus, viver essa maturidade espiritual. Nós vamos nos desenvolver espiritualmente, não tendo medo de tomar as atitudes que precisam ser tomadas. Hoje você vai vencer os seus medos, e eu quero orar por você. Eu quero orar. Eu quero impor as minhas mãos sobre a sua cabeça, para que você hoje vença tudo aquilo que tem tentado te roubar, em nome de Jesus.